Você já ouviu falar numa ferramenta chamada Brainstorm? Me chamo Maria Santos, sou mentora de líderes e hoje eu vou te ensinar um pouquinho sobre essa ferramenta. Mas primeiro eu preciso te dizer que para utilizá-la, precisa ter clareza que não é para ser um toró de palpites, e sim uma tempestade de ideias. Eu, como gestora, gosto muito de utilizar a ferramenta Brainstorm, até porque, para mim, ela dá um espaço melhor para as pessoas colocarem suas ideias de fato, realmente se posicionarem, dizerem sua opinião, darem sugestões e não só elencar problemas. Pois bem, eu vou te mostrar aqui, te apresentar o passo a passo do Brainstorm, mas eu preciso te dizer que dentro dessa ferramenta técnica precisa existir um toque humano. Então você precisa ter empatia, você precisa compreender as pessoas naquele momento em que ela está colocando a sua ideia, precisa ter o não julgamento daquela ideia e sim se colocar para a gente entender juntos e lembrar que estamos juntos dentro de uma organização, dentro de um serviço, dentro de um setor, em prol de um objetivo comum. Então isso tem que ficar claro desde o início dessa aplicação, dessa ferramenta, ou mesmo realmente todos os dias, certo? Então, o Brainstorm, eu posso dizer que ele acontece em 5 passos. O primeiro passo, você vai introduzir o que é essa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente utiliza em torno de 30 a 40 minutos. A gente fica em formato de ciclo, temos um coordenador, uma pessoa que vai conduzir esse momento. De preferência, ele tem posse de um bloco de notas grande ou um quadro, que é para realmente ele ir anotando as ideias que vão ser colocadas pelas pessoas que estão ali no grupo. O grupo de preferência ele não deve ser muito grande, até porque, como eu falei, o tempo é de 30 a 40 minutos, tá? Então, um grupo de 10 até 12 pessoas é suficiente. E é importante deixar claro que ninguém deve interromper ninguém e a gente vai seguir um fluxo. No momento de colocar a ideia, depois que é lançada a pergunta, a pessoa não precisa pensar muito, é dizer realmente o que vem primeiro à cabeça, não se justificar, porque a gente vai ter um momento de análise, um momento de revisão de todas essas ideias. Então, nesse primeiro passo, você vai introduzir essa ferramenta, você vai explicar que é um jogo, que é realmente para a gente elencar algum problema, as causas de algum problema ou elencar alguma solução. As ideias vão surgir, vão partir de uma pergunta norteadora. E o coordenador da brincadeira, o coordenador do jogo, a liderança do jogo, ele vai anotar tudo, tá? Para ser feito os passos seguintes, ok? Depois da introdução, que você vai explicar toda a parte da brincadeira, do jogo, da ferramenta, a gente começa, você lança uma pergunta disparadora e aí começa a gerar as ideias ali no grupo. E essas ideias, como eu falei, elas precisam ser listadas, ser anotadas. E aí é sem julgamento, sem pensar muito, sem muita justificativa, é só ir pontuando. Depois que tem-se toda a lista, você vai ler, você coordenador, você liderança, vai ler toda a lista e fazer uma revisão. Nessa revisão, você vai ser pontuado, alguém entendeu isso aqui? Eu não entendi, o que é que você quis dizer com isso? Explique melhor, vai ser revisado essa lista, para ter mais clareza das ideias que foram colocadas. Esse é o terceiro ponto, né? Revisão da lista. O quarto é a análise e seleção dessa lista. Porque assim, vão ser geradas muitas ideias, pode ser mais de uma rodada, 1, 2, 3 rodadas, quando realmente a gente vê que saturou as ideias ali. E aí, nessa análise e seleção, pode-se juntar algumas ideias, pode-se realmente tirar aquela ideia, porque ali viu-se que não faz parte daquilo que foi colocado, daquilo que foi discutido, não faz sentido ali naquele momento ou naquele contexto. Então, esse quarto ponto é um momento de análise e seleção realmente daquelas ideias, ou daquelas causas que foram colocadas, ou de alguma ideia de solução, tá? De ação. E aí, depois que a gente fez esse crivo dessas ideias, a gente vai ordenar essas ideias, ou seja, a gente vai priorizar o que é que a gente vai fazer,
ou o que é que a gente vai olhar mais, onde é que a gente vai investir. Então, basicamente, o brainstorm funciona dessa forma, de maneira bem sistemática, é isso, é esses 5 caminhos. Eu introduzi a ferramenta, aí depois eu gero as ideias, posteriormente eu reviso a lista, faço análise e seleção dessas ideias e organizo, né, priorizo essas ideias. Então, isso é a ferramenta brainstorm. Só que eu entendo que a gente está trabalhando com pessoas. Então, até você realmente conseguir aplicar essa ferramenta bem organizada dessa forma, vai levar um tempo. Posso dizer para você que a primeira vez que eu apliquei o brainstorm foi assim, desastroso, mas foi uma tentativa. E depois da primeira, a gente vê o que pode ser ajustado e vai ajustando nas demais tentativas, certo? Essa habilidade realmente com alguma ferramenta vai se dar com a prática, ok? Eu espero que você consiga aplicar um brainstorm. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você curtiu, deixa o seu like. Se você gostou do que eu falei aqui e acha que outra pessoa precisa aplicar essa ferramenta ou tem essa dúvida sobre como aplicar o brainstorm, encaminha para ela, que eu vou ficar muito feliz com os feedbacks, com os retornos de vocês, ok? Então, até uma próxima!